Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a ver aqui a evolução dos modelos atômicos? Nós já vimos nas duas aulas anteriores o modelo atômico de Dalton, que era aquele em que o átomo era uma esfera maciça parecida com uma bola de bilhar. E nós vimos também na aula passada o modelo de Thomson, que dizia então que o átomo parecia uma gota de material gelatinoso positivo incrustado pelos elétrons que eram negativos, porque ele sabia que no total a somatória dessas cargas tinha que dar zero, tinha que ser neutro, porque a matéria no seu estado normal, fundamental, é sempre neutra. Eu quero mostrar para vocês agora outros desenvolvimentos, outros conhecimentos que foram sendo adquiridos por essa época e que levaram à necessidade de reformular agora o modelo atômico de Thomson. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, lembram-se que nós falamos na aula passada sobre diversos experimentos que foram sendo conduzidos naquele tubo de Geissler? Então nós vimos lá os experimentos de Crookes e de Thomson que utilizaram aquele conhecimento do tubo de Geissler que hoje a gente pode ver bastante comumente, inclusive nas lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes são uma adaptação aqui dos tubos de Geissler, lembram-se? Então é um tubo de vidro com um eletrodo de cada lado. Nas extremidades nós temos então os polos e é aplicado então, dentro desse tubo, é aplicada uma grande diferença de potencial, uma alta tensão. E ali, quando nós temos um gás a baixa pressão, essas descargas que são produzidas vão levar a diferentes cores, a diferentes luminescências nesse gás que está dentro do tubo. Isso também é bastante comum ali nos anúncios de neon. Então aqueles letreiros de neon utilizam também esse princípio do tubo de Geissler. Mas agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, quais foram os novos desenvolvimentos que decorreram ali do conhecimento dos raios catódicos. Lembram-se que nós vimos então que Crookes descobre os raios catódicos, que são aqueles raios que saem do cátodo em direção ao ânodo e por isso então eles viram que eram raios negativos, compostos por partículas negativas. E aí Thomson então vai descobrir que esses raios possuem massa, que esses raios se propagam em linha reta e aí isso vai culminar com a descoberta do elétron. Mas eu quero mostrar para vocês agora novos desenvolvimentos numa adaptação aqui do experimento de Geissler. Pessoal, vamos dar uma olhadinha então no que Eugen Goldstein fez lá em 1886. Então ele pegou de novo aqui o tubo de Geissler, não é isso? Então um tubo de vidro, aqui toda essa volta aqui é um tubo de vidro e com os eletrodos nas extremidades. Mas o que é que ele fez, pessoal? Ele colocou agora, ele deslocou o cátodo aqui para o centro, deixou ele mais centralizado e fez diversas perfurações nesse cátodo. E olha só o que aconteceu quando ele então ligou essa fonte de alta voltagem, ou seja, quando ele aplicou uma grande diferença de potencial entre os polos aqui do tubo. Claro que, em primeiro lugar, ele percebeu, ele viu os raios catódicos, aqueles que já haviam sido descobertos e que se deslocam do cátodo em direção ao ânodo. E por isso nós sabemos que tem carga negativa, porque é atraído pelo polo positivo. Mas como o cátodo estava aqui agora mais centralizado e com esses furinhos ou perfurações aqui que ele chamou de canais, após a emissão dos raios catódicos, ele percebeu diversos outros raios agora que tinham destino no cátodo, ou seja, que se originavam no ânodo e iam em direção ao cátodo. Então, passando por esses canaizinhos, ele percebeu aqui diversos raios que vinham no sentido contrário dos raios catódicos. Como esses raios, então, iam para o cátodo, eles estavam sendo atraídos pelo polo negativo, ele percebeu, então, que esses raios teriam carga positiva e chamou esses raios de raios anódicos, porque agora esses raios estariam sendo originados aqui no ânodo e indo em direção ao cátodo. Pessoal, vamos entender o que aconteceu ali. Então, dentro do tubo, nós temos um gás. Esse gás é composto por moléculas que são neutras, porque a matéria, no seu estado fundamental, é neutra. Nós não vemos a formação de carga o tempo todo no nosso dia a dia. Algo tem que acontecer, tem de haver perda ou ganho de elétrons para que haja
cargas, tá joia? Então, inicialmente, fundamentalmente, a matéria é neutra. Então, o gás que estava ali tem suas moléculas neutras. Ou seja, esse gás tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Pensando ainda lá no nosso modelinho de Thomson, não é verdade? E o que é que acontece então quando os raios catódicos são disparados? Nós vimos que os raios catódicos, como eles vão em direção ao ânodo, que é positivo, significa que eles são negativos. Na verdade, pessoal, os raios catódicos, nós também vimos na aula passada, são os elétrons. Esses elétrons, então, são disparados ali no tubo que contém o gás a altas velocidades, com muita energia. E eles vão colidir com as moléculas do gás. Isso vai levar com que essas moléculas, vai fazer com que essas moléculas percam elétrons. Ora, se elas eram neutras, porque tinham a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, e aí elas sofrem essas colisões dos raios catódicos e vão então perder elétrons. Ora, se os elétrons são negativos, o que é que vai acontecer agora com os núcleos, com essa parte do gás que sobrou após então eles ionizarem? Ionizar é perder ou ganhar elétrons, e nesse caso eles estavam perdendo elétrons. Eles não vão ficar positivos, eles vão ter agora um acúmulo de cargas positivas porque eles perderam elétrons, ou seja, eles perderam cargas negativas. Então agora essa parte do gás, das moléculas que sobrou, que nós sabemos agora que é composta principalmente pelos prótons, ela ficou positiva. E aí vai ser atraído lá pelo cátodo, o nosso polo negativo. E aí então surgem os raios anódicos, aqueles raios então que se originam no ânodo e vão em direção ao cátodo, tá joia, pessoal? Esses raios então nós sabemos hoje, eles são os núcleos das moléculas de gás que perderam elétrons e por isso então eles têm carga positiva. Então, pessoal, vamos ver quais foram as conclusões que Goldstein chegou? Então, pessoal, ele descobriu que os raios anódicos não são iguais, diferente do que acontecia lá com os raios catódicos, que eram sempre iguais. Não importava o metal que era utilizado nos eletrodos, nem o gás que estava dentro do tubo. Agora os raios anódicos eles eram diferentes, possuíam diferentes massas, e já já nós vamos entender um pouco melhor isso. Além disso, pessoal, ele descobriu então que de todos os raios anódicos, os mais leves eram aqueles produzidos pelo gás hidrogênio. Pessoal, vamos tentar entender isso. O hidrogênio não é o menor elemento que existe? O hidrogênio é composto basicamente de um próton e um elétron, além de uma quantidade variável de nêutrons. Mas por enquanto vamos pensar então no próton e no elétron. O que acontecia então com o gás hidrogênio quando ele perdia o seu elétron? Basicamente sobrava apenas o seu núcleo, que é constituído por um próton. Na verdade, o núcleo do gás hidrogênio, em regra, é apenas um próton. E aí, pessoal, por isso, os raios anódicos que eram gerados quando nós tínhamos o gás hidrogênio dentro do tubo de Geissler eram os mais leves, porque ali nós tínhamos apenas um único próton, que era correspondente ao núcleo do gás hidrogênio que perdeu o seu único elétron. Então, lembram-se, a matéria ela é sempre neutra no seu estado normal. Se o hidrogênio tem um próton e um elétron, quando ele perde um elétron, ele vai ficar positivo. A carga aí correspondente a um único próton que tinha lá no seu núcleo e passa então a ser atraído agora pelo cátodo, tá joia? Então os raios anódicos mais leves, é claro, eram aqueles formados pelo gás hidrogênio, porque o hidrogênio é o menor elemento que nós conhecemos. Além disso, pessoal, nós podemos dizer então que os raios anódicos eram formados pelos núcleos dos átomos que perdiam elétrons e, portanto, adquiriam carga positiva. E, finalmente, alguns anos depois, nós teremos aqui o nosso personagem principal da aula de hoje, o Ernest Rutherford, que vai então descobrir o próton, que nada mais era então do que o formador ali dos raios anódicos. Então aqui nós tivemos a descoberta da segunda partícula fundamental que compõe um átomo. Se nós vimos na aula passada que Thomson tinha descobrido os elétrons, não é isso? Os raios catódicos compostos por elétrons, agora os experimentos de Goldstein levaram posteriormente Rutherford a descobrir o próton, a segunda partícula fundamental agora com carga
positiva. Mas até aí, pessoal, com esses experimentos que nós estamos vendo, ainda o modelo de Thomson dá conta bastante bem para explicar o que é que estava acontecendo. Acontece que novos desenvolvimentos no campo da ciência vão levar à necessidade de reformular aquele modelo atômico do Thomson. Aquele modelo, então, daquela massa gelatinosa positiva com elétrons negativos incrustados. E quais serão esses desenvolvimentos, pessoal? Nós teremos agora aqui a descoberta da radiação ou da radioatividade. E ela acabou acontecendo acidentalmente. Um cientista chamado Antoine-Henri Becquerel, ele uma vez guardou ali sais de urânio numa gaveta, num local escuro, onde também tinha papel filme, papel fotográfico. E para surpresa dele, depois de cerca de uma semana, quando ele voltou e foi ver lá no seu laboratório o que tinha acontecido com esse material que ele guardou, esses sais de urânio, ele percebeu que o papel filme, que esse papel fotográfico, ele havia sido sensibilizado. Então, como o raio-x já havia sido descoberto, ele percebeu que ali nós tínhamos algum tipo de radiação que independia de outros fatores, porque esse material, esse minério, esse sal de urânio, estava guardado num local escuro. Ele não estava, então, refletindo radiações solares, nem nada disso. O que aconteceu é que, sozinho, esse material ali guardado, isolado, ele estava emitindo alguma radiação que estava atingindo o papel fotográfico, estava sensibilizando o papel fotográfico. Estava então descoberta a radiação ou a radioatividade. Vamos ver aqui alguns desdobramentos desse descobrimento? Então, pessoal, o Antoine-Henri Becquerel, lá no finzinho do século XIX, ele vai então fazer esses experimentos com sais de urânio e vai perceber que esses sais de urânio, mesmo guardados em um local escuro, eles estavam emitindo radiação. Então nós temos aqui a descoberta acidental da radiação aqui por Antoine-Henri Becquerel. Então, posteriormente, ele vai se juntar aqui com o casal Curie, o Pierre e a Marie Curie, e eles vão então descobrir novos elementos radioativos, como o rádio e o polônio, que são até mesmo mais radioativos do que o urânio, e eles vão, em 1903, receber o Prêmio Nobel da Física pelas suas descobertas. E nós falaremos muito mais ainda sobre a radiação, a radioatividade, lá no nosso módulo sobre radioatividade, tá joia, pessoal? Agora eu quero mostrar para vocês que esses descobrimentos, esses experimentos relacionados à radiação, levaram então o Rutherford a bolar um experimento bem interessante. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha o que é que Rutherford descobriu sobre a radiação. Olha só, aqui nós temos então o experimento de Rutherford. Ele deixou aqui um material radioativo, o polônio, dentro de uma caixa de chumbo, claro, tanto para segurança e também para garantir que essas emissões só possam ir para uma direção. Então, as emissões aqui de partículas de radiação do polônio, elas agora estão submetidas a um campo elétrico, ou seja, a um polo positivo e a um polo negativo. Pessoal, então, quando o polônio emitia as radiações, olha só o que é que acontecia. Nós tínhamos essa radiação, então, se dividindo em três partes diferentes. Uma parte dessa radiação era atraída pelo polo positivo. E aí ele chamou, então, essas partículas de partículas beta. Uma parte da radiação, pessoal, essa daqui representada pelo azulzinho aqui, olha só, ela não era atraída por nenhum dos polos do campo elétrico. E ele chamou essa radiação aqui de radiação gama. E, finalmente, nós temos ainda uma terceira emissão, uma terceira radiação, que era atraída pelo polo negativo do campo elétrico. E essa radiação, então, recebeu o nome de radiação alfa. O que eu quero que vocês notem, e que ele também notou, e que levou a conclusões muito importantes, foi que, olha só, a radiação beta, ela é atraída pelo polo positivo, mas ela é atraída com mais força. Vocês perceberam que o desvio da radiação beta é maior do que o da radiação alfa. A radiação alfa atraída pelo polo negativo, ela tem um desvio menor do que o da radiação beta. E o que é que Rutherford percebeu, então, a partir desses resultados? Ele percebeu que a radiação beta possuía carga negativa porque era atraída pelo polo positivo. Além disso, a radiação beta tinha uma massa menor do que a radiação alfa.
Já a radiação alfa, que era atraída pelo polo negativo, ela, claro, teria que ter uma carga positiva e uma massa maior do que a da radiação beta, já que ela era desviada menos fortemente, com menos intensidade do que a radiação beta. E a radiação gama, claro, era uma partícula neutra que seria somente explicada um pouco mais tarde. Hoje nós sabemos, pessoal, então, que a radiação beta basicamente é composta pelos elétrons e a radiação alfa pelos prótons. E é por isso, então, que a radiação beta é atraída pelo polo positivo, porque os elétrons têm carga negativa, e a radiação alfa ela é atraída pelo polo negativo, porque possui carga positiva. Baseado nesses conhecimentos, pessoal, Rutherford bolou um experimento muito inteligente e as conclusões que ele chegou levaram à necessidade de reformular o conhecimento sobre o átomo que existia até então. Vamos dar uma olhada que experimento foi esse? Então, pessoal, olha só, o experimento de Rutherford é muito importante e pode aparecer aí na prova de vocês, tá joia? O que é que nós precisamos saber aqui sobre esse experimento? Olha só. Então, de novo, nós temos aqui o polônio num bloco de chumbo e ele vai aqui emitir as suas radiações. Agora, apenas as partículas alfa interessavam a esse experimento. Essa emissão, então, de partículas alfa, ela passaria aqui, pessoal, por uma lâmina finíssima de vidro, cerca de 0,0001 centímetro. E aí, quais foram os resultados que o Rutherford descobriu, pessoal? Olha só, ele deixou aqui em volta também desse experimento, toda essa parte aqui que está circulando a lâmina de ouro, é um papel fotográfico, ou papel filme, que poderia então ser sensibilizado pelas partículas alfa após então elas passarem ou colidirem aqui com a lâmina de vidro. A ideia do Rutherford, pessoal, era então provar que o modelo atômico do Thomson estava correto. Ele faz esse experimento para mostrar que as partículas alfa, ao atravessarem a lâmina de ouro, poderiam mostrar então que a natureza dos átomos que compunham aquela lâmina finíssima de ouro era exatamente da forma com que Thomson tinha previsto. Mas, para sua surpresa, olha só os resultados que ele obteve. Então, pessoal, olha só. Quando a radiação aí com essas partículas alfa com grande energia e uma partícula mais pesada, com mais massa, veio atravessar essa lâmina finíssima de ouro. Ele esperava que ela atravessaria sem problema nenhum, mas embora realmente mais de 99% das partículas tenham atravessado sem sofrer nenhum desvio a lâmina de ouro, algumas partículas foram desviadas, olha só. Então aqui nós temos, tá vendo? Olha só, várias partículas que foram desviadas e que sensibilizaram aqui o papel fotográfico em outras regiões. Mais importante do que isso, pessoal, algumas poucas partículas ricochetearam, bateram na lâmina de vidro e retornaram, voltando e sensibilizando o papel na parte anterior, sem passar, sem atravessar aqui a lâmina de ouro. Pessoal, Rutherford ficou impressionado com esses resultados e eu vou mostrar para vocês nas próprias palavras dele qual foi a sua impressão com os resultados que ele obteve nesse experimento. Então Rutherford disse após esses resultados: não acreditava que houvesse aqueles desvios, pois sabíamos que a partícula alfa possuía grande massa com muita energia. Foi o mais incrível episódio que até então me ocorrera. Foi como se disparasse um projétil de 15 polegadas, então olha só, como se ele disparasse um projétil muito denso, muito grande, contra uma folha de papel e o projétil fosse refletido e atingisse o atirador. Então, pessoal, o Rutherford imaginava que as partículas alfa, como elas tinham grande massa e muita energia, passassem tranquilamente pela folha de ouro. Mas não foi isso que aconteceu. Claro, a grande maioria passou e não sofreu nenhum desvio. Mas nós vimos lá no experimento que várias dessas partículas se desviavam e algumas, inclusive, batiam e voltavam, sensibilizando aqui a parte frontal do papel filme que foi colocado. E isso significava o quê, pessoal? Que havia concentração de cargas no átomo, diferente do que previa Thomson, que o átomo fosse ali aquela massa totalmente neutra, porque composta de uma gota gelatinosa positiva e de elétrons negativos. O que o Rutherford descobriu foi que havia concentrações de cargas em diferentes partes do átomo. Por que isso?
As partículas alfa, nós não vimos, são partículas positivas. O que acontecia então quando essas partículas passavam reto? Elas simplesmente passavam por uma área que havia espaço vazio. A grande maioria, mais de 99% dessas partículas, atravessou a folha de vidro sem desvio nenhum. Ou seja, pessoal, a grande parte do átomo, a maior parte do átomo, era composta por espaços vazios. Além disso, quando essas partículas alfa, que eram positivas, passavam perto do núcleo, que agora nós vamos ver é também positivo, ela sofreria desvios diferentes, de acordo com a proximidade com que ela passaria do núcleo, não é mesmo? Porque nós sabemos que cargas iguais se repelem, então positivo com positivo, havia uma repulsão. Quando então essas emissões positivas passavam perto do núcleo positivo, elas eram desviadas. Agora, pessoal, o mais impressionante foi que em alguns casos bem raros, essas partículas alfa colidiam frontalmente com o núcleo e elas ricocheteavam e voltavam, eram refletidas de volta. Então ele descobriu que havia uma parte do átomo que era muito densa e composta então por cargas positivas e que o restante do átomo era basicamente composto por espaço vazio. Claro, além dos elétrons que nós já sabemos que estão ali. E aí, pessoal, a partir desse experimento, vamos ver quais foram as conclusões do Rutherford e qual foi o modelo atômico que ele propôs para explicar esses fenômenos? Olha então, pessoal, as conclusões a que Rutherford chegou. Ele percebeu então que os átomos eram compostos por imensos espaços vazios, já que mais de 99% das partículas alfas atravessaram a folha de ouro sem nenhum desvio. Ele também descobriu que os átomos eram compostos por núcleos densos e positivos, e era isso então que fazia com que algumas partículas sofressem desvios e outras até mesmo fossem refletidas de volta, ricocheteavam então quando batiam diretamente no núcleo positivo. E finalmente então os elétrons negativos estariam girando ao redor desse núcleo. Agora, essa conclusão, esse modelo dele apresentava alguns problemas. O primeiro problema era como os prótons não se repeliam no núcleo. Se os prótons são todos positivos e eles estariam juntos ali no núcleo, como é que eles poderiam ficar lá juntos sem se repelirem? E com isso já se imaginava aqui a existência de uma terceira subpartícula que seria descoberta posteriormente por Chadwick e que seria então que teria carga neutra para contrabalançar as cargas positivas aqui dos prótons e permitir que eles ficassem juntos agrupados ali no núcleo. Além disso, como os elétrons não colapsavam no núcleo? Olha, se os elétrons são negativos, estão ali gerando, sofrendo a atração do núcleo positivo, como eles conseguiam energia para se manterem em movimento e sempre se afastando do núcleo, sem colapsar então por essa atração que sofriam do núcleo? Então, pessoal, essas conclusões aqui do Rutherford vão levar a uma necessidade de reformular o átomo de Thomson. Para Thomson, o átomo não tinha espaços vazios. Era uma massa positiva incrustada pelos elétrons negativos. Agora, o Rutherford percebeu que a grande maioria do espaço, do volume de um átomo, é composta por espaço vazio. Pessoal, se vocês imaginassem, por exemplo, que o núcleo fosse uma formiga e se essa formiga estivesse no centro do campo do Maracanã, a eletrosfera, os elétrons, eles estariam do lado de fora do estádio, para vocês entenderem como é grande, como é imenso o volume do átomo em relação ao volume do núcleo. O núcleo, então, é bem pequenininho, em comparação ali com o total do átomo, pessoal. O átomo, ele é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o seu núcleo, tá joia? E agora, então, eles precisavam reformular aquele modelo atômico do Thomson para poder explicar esses fenômenos que ele descobriu e essas conclusões a que ele chegou. E aí ele vai criar o seu modelo atômico, o modelo do que parece um sistema planetário. Vamos dar uma olhada. Então tá aqui, pessoal, esse aqui é o modelo atômico do Rutherford. Então nós temos aqui um núcleo denso e positivo e nós temos os elétrons, então, aqui girando ao redor do núcleo, os elétrons negativos girando ao redor do núcleo, como em um sistema planetário, né? Onde o núcleo representaria o Sol e os elétrons aqui, os planetas, girando em volta do núcleo. E lembrando então daqueles problemas que nós vimos.
Como explicar então a concentração de cargas positivas juntas aqui no núcleo? Nós veremos depois. Isso ocorre graças à existência de uma terceira subpartícula, um nêutron, que só seria descoberta mais tarde, mas que Rutherford já imaginou que deveria existir para poder contrabalançar, para poder equilibrar aqui as cargas positivas, os prótons. E os elétrons então negativos com massa muito menor do que a de um próton, cerca de 1836 vezes menor do que a massa do próton, estariam então ali girando em torno do núcleo. Com isso, pessoal, nós vimos então o nosso terceiro modelo atômico, o modelo atômico de Rutherford, e podemos agora passar para os exercícios. Olha lá. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais. A exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos com tubos de raios catódicos, e o de Rutherford, que, ao fazer incidir partículas alfa sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas eram refletidas. Então, falando justamente sobre aquele experimento que nós vimos aqui e que foi realizado pelo Rutherford. A partir das considerações do texto, é correto destacar o quê? Letra A. As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. Não, pessoal, Thomson não fala de núcleo, lembram-se? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, o modelo de Thomson é esse segundo aqui, pessoal. É aquela gota, então, de material gelatinoso e positivo que está incrustado aqui pelos elétrons negativos. Aqui, pessoal, não tem núcleo e eletrosfera. Nós só teremos a ideia de um núcleo, de uma eletrosfera, aqui no modelo de Rutherford. Lembrando, então, que o modelo de Dalton é aquele da bola de bilhar, onde o átomo era uma esfera maciça, tá joia? Então, olha só, aqui ele diz as partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo? Não. Mesmo no modelo de Rutherford, são somente as partículas de carga positiva que estão no núcleo do átomo, ok? Os prótons. Então, não. Além disso, é claro, nós já poderíamos perceber que essa afirmativa está incorreta, porque Thomson não fala em núcleo, tá, pessoal? Só a partir de Rutherford nós teremos a divisão do átomo em regiões distintas. Letra B. O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. Nada disso, pessoal. Nós veremos quem vai dizer isso agora será um modelo de Rutherford-Bohr, que é ainda uma evolução do modelo que nós vimos na aula de hoje, tá joia? Isso nós veremos na próxima aula, onde nós teremos diferentes níveis de energia. Por enquanto, nós só sabemos aqui que os elétrons estão ali girando em torno do núcleo, mas ainda não há nenhuma menção a níveis de energia, muito menos por Thomson, ok? Thomson nem mesmo separa a eletrosfera do núcleo, então aqui também a letra B está incorreta. Letra C. O núcleo do átomo é denso e positivo. Opa, aqui está indo bem, desde então que ele atribua essa teoria ao seu criador, correto, não é isso? Então o núcleo do átomo é denso e positivo, com um tamanho muito menor do que o seu raio atômico. Perfeito, de acordo com Rutherford. É isso aí, pessoal. Foi o que Rutherford descobriu lá nos seus experimentos, tá joia? Aqui nós temos o nosso gabarito. Olha só, então, um núcleo positivo e denso, com os elétrons girando em torno desse núcleo. E o raio aqui do átomo muito maior do que o raio do núcleo. Mesmo no meu esqueminha aqui já dá para perceber isso, embora isso aqui esteja totalmente fora de escala, tá joia, pessoal? Na verdade, o núcleo atômico é ínfimo, perto do tamanho do raio do átomo todo, tá joia? Continuando aqui então, vamos dar uma olhadinha nas letras D e E. As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga elétrica positiva? Não, pessoal. Os raios catódicos são aqueles que têm carga negativa. Os raios catódicos, na verdade, são os elétrons. Por isso, então, que os raios catódicos eles partem do cátodo, que é negativo, e vão em direção ao ânodo, que é positivo. Esses raios, então, são atraídos pelo polo positivo, porque possuem carga elétrica negativa. Nós sabemos, são os elétrons, tá joia? Então, aqui ele diz, são partículas de carga elétrica positiva nos átomos dos gases analisados. Incorreto, tá bom, pessoal? Os raios catódicos são partículas de cargas negativas.
Letra E. O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas constituintes dos átomos têm massas iguais. Não, pessoal, eu falei para vocês, a massa do elétron, olha só, vamos anotar aqui. A massa do elétron, ela é cerca de 1836 vezes menor do que a massa do próton, tá joia? Então a massa do elétron é 1 sobre 1836 vezes a massa do próton. Então percebam que a massa do elétron é desprezível perto da massa do próton, ok? A massa do próton é muito maior, é 1836 vezes maior do que a massa do elétron. Portanto, aqui realmente o nosso gabarito era a letra C. Vamos resolver mais um exercício ainda, pessoal. Olha lá. Gardner discute a questão da existência de uma substância básica, a partir da qual tudo é feito. Considerando o átomo como substância básica, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. Vamos ver juntos, então, pessoal, cada uma das afirmações? Olha lá. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Exatamente isso que ele fala, pessoal, verdadeiro, o núcleo positivo e a eletrosfera, então, negativa. Olha só, número 2 aqui. Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo como uma esfera carregada positivamente, na qual estariam incrustados os elétrons com carga negativa. Exatamente, pessoal, esse daqui é o modelo descrito por Thomson. Correto, verdadeiro. Número 3 aqui. No experimento orientado por Rutherford, o desvio das partículas alfa era resultado da sua aproximação com cargas negativas presentes no núcleo do átomo. Não, pessoal, não são cargas negativas, tá joia? Não são cargas negativas, são cargas positivas. Por isso que há então a repulsão, porque as partículas alfa também são positivas, então nós tínhamos ali a repulsão entre as cargas iguais. As cargas positivas da partícula alfa e as cargas positivas lá do núcleo. Então aqui nós temos uma afirmação falsa, tá joia? Ao considerar a carga das partículas básicas, prótons, elétrons e nêutrons, em um átomo neutro, o número de prótons deve ser superior ao de elétrons. Pessoal, nós começaremos a ver isso melhor na próxima aula, mas como eu disse para vocês, a matéria ela é neutra, de modo geral, então a matéria toda que nos cerca ela é neutra. Os átomos, então, têm que ter a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Como nós sabemos que as cargas positivas elas se originam nos prótons e as cargas negativas elas vêm dos elétrons, então um átomo neutro ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Senão, ele teria um acúmulo ou de cargas negativas se ele tivesse mais elétrons do que prótons, ou de cargas positivas se ele tivesse mais prótons do que elétrons. Então aqui está incorreto, eles teriam que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então aqui, pessoal, nós temos mais uma afirmação falsa, tá joia? E a última aqui nos diz, os átomos de um mesmo elemento químico devem apresentar o mesmo número atômico. Bom, nós não vimos isso ainda, mas eu já adianto para vocês que isso daqui é verdadeiro e nós começaremos a ver melhor isso na próxima aula. Pessoal, é bem tranquilo. Na verdade, o número atômico é o número de prótons. Lembram-se que eu falei para vocês lá na nossa aula sobre o modelo de Dalton, que Dalton acreditava que os átomos do mesmo elemento eles teriam a mesma massa? E eu disse para vocês, olha, embora isso tenha sido um avanço na descoberta, no estudo sobre a matéria, hoje nós sabemos que aquela conclusão do Dalton estava incorreta, porque nós temos átomos do mesmo elemento com massas diferentes, porque um átomo do mesmo elemento pode ter variação, por exemplo, no número de nêutrons, e os nêutrons têm a massa equivalente ao dos prótons. O que identifica um átomo, e que eu posso ter certeza de dizer que aquele átomo representa um ou outro elemento, é o seu número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Se os prótons lá no núcleo variarem, eu terei elementos diferentes, tá joia? Mas com o mesmo número de prótons, eu tenho certeza que eu estou falando ali do mesmo elemento químico. Então, um átomo de hidrogênio sempre terá apenas um único próton no seu núcleo. Se eu tiver 2 prótons no núcleo, então eu já não tenho mais o hidrogênio, na verdade eu passo a ter o hélio, tá joia? Então, o número atômico ou o número de prótons é a identidade dos elementos.
Com isso, pessoal, podemos então procurar o gabarito aqui. Nós sabemos que nós temos a sequência verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ou seja, a letra A, não é isso? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. A letra A aqui, então, é o nosso gabarito. Tá joia, pessoal? Chegamos então ao fim de mais uma aula, vimos o nosso terceiro modelo atômico e, é claro, nós ainda temos mais um modelo que vai se aproximar naquele conhecimento atual que nós temos sobre os átomos. Então fiquem ligados aí, porque na próxima aula nós continuaremos aqui o nosso estudo do desenvolvimento histórico dos modelos atômicos. Vocês viram aí muitas questões de prova pedindo conhecimento dos experimentos que levaram a esses modelos e também da descrição do átomo de acordo com cada um desses modelos. Um forte abraço, vejo vocês na próxima aula.